Porque todos nós, queridos, reconhecemos que a vida é desafiadora. Todos nós reconhecemos que nem sempre as coisas serão da forma que nós queremos. Que haverá lutas, que haverá desafios e muitos gigantes. Mas em contrapartida, queridos, nós sabemos que muitos serão os momentos de alegria. Mesmo em meio aos momentos difíceis, um homem de Deus, ele pode ter paz. Ele pode enxergar toda a sua realidade na ótica de Deus, como Deus vê. E não necessariamente um desafio, ele não deva ser visto como uma oportunidade. Porque Deus está trabalhando. E muito do agir de Deus não é percebido de nós. Eu creio que nesse exato momento o Espírito Santo, ele está movendo as muitas águas. Ele está trabalhando para que eu possa ser desenvolvido, para que você se desenvolva, para que você cresça, para que a tua capacidade espiritual seja ampliada. Mesmo naqueles momentos que tudo parece estar em silêncio. Não ouço nada, não estou percebendo nada, não vejo nada à minha frente, mesmo nestes momentos. Deus continua sendo Deus. Ele continua sendo um Deus atuante. A graça do Senhor, ela continua sendo presente nas nossas vidas. E isso é fato, queridos. Nós temos muitas histórias bíblicas de homens que foram forjados para um propósito. E eu quero que você pense, que você reflita nesta coisa de ser forjado para um propósito. De você ser lapidado para algo maior do que as tuas capacitações humanas. Porque todos nós precisamos sermos preparados para viver coisas específicas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, foi preparado. Ele foi forjado. Não foi fácil a luta de Davi, como não é fácil a tua luta. Mas eu quero, filhos, que você compreenda que para você viver a grandeza do propósito de Deus para a sua vida, existe um trabalhar. Deus tem algo específico para homens de forma específica. O que Deus tem para mim, de repente, é diferente daquilo que Deus tem para o Fuji. Mas aquilo que Deus tem para o Fuji é maravilhoso, é grandioso, e o Fuji precisa ser preparado para isso. Nós precisamos sermos trabalhados. E esse trabalhar, muitas vezes, a gente quer rejeitar. A gente não quer, muitas vezes, passar por tudo isso. Mas não tem outra forma, queridos. Não tem outra forma de ser. Existe uma única forma, a forma de Deus, aquilo que Deus, Ele planejou, aquilo que Deus está trabalhando, e o Senhor não vai mudar porque eu não quero. Ele vai continuar sendo Deus, a graça do Senhor vai continuar presente, atuante nas nossas vidas, e eu vou sendo transformado, você vai sendo transformado, com essa glória cada vez maior. Quando nós olhamos para o contexto da história de Davi, quando o rei Saul começa a persegui-lo de uma forma ferrenha, Davi é distanciado da sua família, ele é distanciado, ele fica longe da sua casa, longe dos amigos, ele sofre um abalo na sua autoestima. Quando colocamos os nossos olhos na história, nós vemos Davi fugindo do palácio. Ele vai para Nob, lá ele recebe os pães e a espada de Golias. De lá ele vai para Gate, lá o rei Aquis
ele precisa se fazer de louco, começa a babar, riscar paredes, para poder fugir da investida daquele rei. E ele acaba na caverna de Adulão. E eu quero que você pense, queridos, nessa caverna de Adulão. A caverna de Adulão. Ainda que geograficamente ela seja real, e de fato ele estava naquele lugar, existe uma realidade espiritual que precisa ser percebida por nós. Essa caverna, queridos, ela não começa como um bunker de guerra. Não, Davi estava ali. Mas era alguém que estava quebrado. Era alguém que estava ali humilhado. Nós podemos dizer que emocionalmente Davi, ele estava esgotado. Sem apoio algum dos homens. Pastor, você já se sentiu assim? Já. Eu penso que você também. Eu penso que você, em algum momento da tua caminhada, ou talvez nesse exato momento da tua jornada, você se encontre como Davi, esgotado, quebrado, moído, precisando de um milagre. Todo homem que encavernou, biblicamente falando, ele queria ficar quietinho, ali com os botões dele. Ele não queria ouvir ninguém. Porque a alma dele estava em pedaços. Muitos pontos de interrogação. Muita coisa incompreendida. Talvez você esteja assim, vulnerável, exausto, sem direção, buscando, queridos, refúgio para se esconder das pressões da vida. E hoje em dia, filhos, é muito comum nós encontrarmos pessoas fugindo, tentando se refugiar das pressões da vida. A gente olha para o sistema, ele é opressor. As pessoas sentem medo até de faltar o pão dentro da sua casa. Mas Davi precisou ser esgotado nas suas forças humanas. Porque aquilo que Deus tinha para Davi era algo extraordinário, era algo sobrenatural. Ele estava destinado a ser o maior rei de Israel. Só que para ele viver esta grande história, Deus precisava esgotá-lo. Esgotar ele das suas forças humanas. Quebrar os seus achômetros, porque a gente acha muita coisa, querido. Não, eu acho que deve ser assim. Não, eu penso que deva ser desta forma. A verdade, queridos, para que nós possamos viver a plenitude daquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, nós vamos precisar sermos esgotados nas nossas forças. Queridos, eu estou aqui com uma palavra justamente para trazer uma compreensão e que você possa entender que para você viver o grande, Deus está trabalhando. Ele trabalha justamente para que nós possamos viver. Deus está transformando esse esconderijo. Ele quer transformar esse lugar de quietude, esse lugar onde você não quer, você quer ficar ali sozinho, na tua quietude, porque há um esgotamento emocional. Ele quer transformar esse lugar num campo de batalha profético.
quer substituir as tuas forças. Ele quer te mostrar algo grande, que só pode ser visto se você não estiver atuante. Se você não estiver dependendo única e exclusivamente do Espírito Santo. Deus trabalha, Ele age em cada um de uma forma única. Queridos, a forma de Deus agir na sua vida, ela é ímpar. Porque o propósito que Deus tem para a tua vida é único. O lugar que você ocupa é o teu lugar. Ninguém pode ocupar esse lugar. Ninguém pode viver aquilo que Deus planejou para a sua vida. Isso é de Deus. Para você. Mas é minha esposa? Não. Queridos, pensa nesse momento em algo que Deus planejou para a sua vida. E que somente você pode viver. Ainda, queridos, que haverão pessoas ao teu redor, pessoas que você ama, pessoas que são importantes para você, mas aquilo que é para ser vivido por você, só você pode viver, ninguém mais. Então há um agir específico de Deus para a sua vida. Nós precisamos estar abertos para isso. 1 Samuel 22, versículo 1 e 2 diz assim: Então Davi saiu dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Olha que interessante, queridos. Quando os seus irmãos e toda a família de seu pai souberam disso, desceram até lá para encontrá-lo. Também reuniram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Havia com ele cerca de 400. Eu quero que você, queridos, entenda que Deus estava agindo. Davi, ele consegue compreender de imediato todo esse agir, o agir secreto de Deus. Não, queridos, ele estava quebrado, ele estava desmontado, ele estava em pedaços emocionalmente, ele estava humilhado. Mas Deus tinha algo para ele. Queridos, Deus sempre terá algo para você. Diga para o teu irmão: Deus sempre vai ter algo específico para a sua vida. Queridos, eu fiquei imaginando aquela cena, Davi lá todo quebrado, humilhado, sem saber o que fazer da sua vida, escondido numa caverna, e de repente começa a aparecer as pessoas que ele ama, e mais um bando de pessoas despedaçadas. Humanamente falando, queridos, que loucura. Isso não tem lógica. Mas Deus, ele tinha um projeto. A história diz que no ápice, Davi comandava mais de 300 mil soldados. Mas ele começou ali, naquela caverna. O aprendizado, a preparação para ele subir, continuar subindo e ocupar o lugar da plenitude do Senhor, começou ali, num momento difícil, num momento onde ele não estava compreendendo nada, onde ele estava acuado, mas Deus estava trabalhando. E o trabalhar de Deus, queridos, muitas vezes é porque Deus vai esgotar as nossas forças, queridos. Deus, ele vai trabalhar de uma forma, porque para viver o que Davi tinha como promessa, ele precisava depender inteiramente de Deus. O quanto eu e você dependemos de Deus nesse exato momento da nossa caminhada. Quanto de fato nós dependemos do Senhor para viver o grande, como nós cantamos agora há pouco. Viver as coisas grandes do Senhor precisa haver dependência de Deus.
Eu preciso, de fato, depender. Meu ego precisa ser trabalhado. As minhas forças naturais precisam serem sugadas. Toda sabedoria humana, ela precisa ser retirada, porque ela não tem lugar no projeto de Deus. Eu preciso depender inteiramente do Senhor, para poder viver aquilo que é pleno do Senhor para mim. Queridos, eu não posso viver parcialmente, ainda que seja possível. Eu quero que você pense, para viver a plenitude daquilo que o Senhor projetou para a sua vida, você precisa estar dependente do Senhor. O teu ego precisa sucumbir, as tuas forças precisam serem retiradas, para que o Espírito Santo tenha liberdade. Naquela caverna, Davi estava sem comida, ele não tinha segurança, ele estava distante das promessas imediatas, havia vulnerabilidade, ele estava acuado. É nesse lugar, queridos, porque todos nós, provavelmente, amamos a independência. Eu tenho independência financeira, eu tenho independência naquela área, eu tenho independência, isso soa bem para o nosso eu. Tanto que muitas vezes estamos buscando independência financeira. Queremos nos aposentar, queremos ter uma segurança, né? Não é verdade? Trabalhamos, mas estamos com o olho na aposentadoria. Nós queremos essa aposentadoria porque nós queremos um pouco assim, nos sentir um pouco seguros financeiramente. Só que a nossa segurança real e verdadeira está no Senhor, quando de fato dependemos do Senhor. Mas pastor, eu não preciso me aposentar, isso não é bom. Lógico que é, não estou falando disso, queridos. Estou falando que de fato a tua verdadeira segurança está no Senhor. O teu coração, de fato, quando o Senhor faz a leitura, a tua segurança não está na aposentadoria, não está no dinheiro do banco, está no Senhor. E por isso Deus trabalha nas nossas vidas, para esgotar todas as nossas forças, para que a gente possa estar rendido. Porque os planos excelentes do Senhor, eles precisam se cumprir nas nossas vidas. Eu nasci para a glória dEle. Eu nasci exatamente para aquilo que Ele me criou. Eu nasci para isso. E tudo que foge disso precisa ser trabalhado nas nossas vidas. Deus está falando de algo tão simples, mas tão profundo, querido. Deus quer esgotar você. Diga para o teu irmão, Deus quer esgotar as suas forças humanas. Queridos, Deus quer esgotar toda a tua força humana, porque ela não cabe dentro do propósito. A tua autossuficiência não vai te levar a lugar nenhum. Eu orei há pouco aqui, eu falei, obedecer a Deus é o resultado do meu relacionamento com o Senhor. Eu só obedeço, eu só sou capaz de obedecer se eu conhecê-lo mais e mais. Porque eu não vou obedecer a alguém que eu não conheço, que eu não confio, que eu não entendo ser. Não. Eu vou obedecer a alguém que eu conheço, que eu consigo depositar confiança. E Deus se revelou para você no momento da tua história, e esta revelação foi suficiente para você entregar sua vida para Ele. Mas esta revelação não é suficiente para você viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Davi, naquele momento, ele já tinha unção de rei. Mas para ele sentar no trono, ele precisava ser processado. Ele precisava ser modelado.
Queridos, nós nunca vamos experimentar a verdadeira força de Cristo enquanto nós não abrirmos mãos das tentativas que nós fazemos para nos salvar. Porque nós estamos tentando nos salvar. A gente está tentando que o pão esteja na nossa mesa. A gente está tentando fazer com que aquilo dê certo. Mas eu só vou experimentar a verdadeira força do Cristo se de fato eu parar de tentar ficar me salvando, de tentar fazer a coisa dar certa. Davi, ele precisava ser trabalhado naquele momento. Deus precisava esgotar as forças dele, para que ele conseguisse levantar a cabeça e enxergar aonde de fato estava a força dele. É interessante os textos bíblicos, queridos, eles se movem em harmonia. Olha que interessante, Filipenses capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não julgo que eu o tenha alcançado. Entretanto, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Davi ali, ele precisava levantar sua cabeça, deixar todo aquele sentimento, tudo aquilo que estava para trás, para poder prosseguir. Mas se ele olhasse para trás, para as frustrações, para as percas, para aquele estado, ele não conseguiria. Eu quero dizer para você, queridos, que você não pode olhar para trás. Você não pode ficar preso no passado. Você não pode ficar preso em situações que te reteram por algum tempo. Se você quer viver o propósito, você precisa deixar as coisas que ficaram para trás, para poder prosseguir. Deus, Ele não permite que Davi fique sozinho. Ainda que naquele momento ele queria se esconder mesmo. Ele estava em busca de quietude na sua alma, porque a alma dele estava agitada. Mas Deus não permite. Ainda que ele quisesse ficar sozinho na sua miséria, Deus envia. O texto diz que o Senhor envia 400 homens que ele estaria liderando. E é interessante a situação desses homens, né? Esses homens estavam também em extrema dificuldade. Havia forte pressão sobre a vida daqueles homens. A vida tinha sido dura. Financeiramente eles estavam endividados. A alma daqueles homens estava amargurada. Aí Deus pega Davi, que está todo quebrado, e mais uma porção de homens na mesma condição dele. Mas é tão tremendo, queridos, o agir de Deus, porque como entender, né, que aquele lugar de fuga estava se tornando num lugar de preparação. Um lugar de preparação. Aquele lugar, o Senhor estava tornando aquele lugar um lugar de preparação. Aqueles homens seriam preparados. Eles seriam forjados. À medida que eles foram caminhando, outros homens foram se somando. Mas eu quero que você entenda, queridos, que daquele grupo de quebrados, Deus torna eles guerreiros poderosos no Senhor. Daquele grupo Deus tira 30 valentes. Desses 30 tira mais 3 mais valentes. Talvez você olhe e diga: o
Deus poderia fazer na minha vida? O que eu poderia viver de tão glorioso, de tão grandioso? Olhando para a minha realidade, para a minha situação, o que será que Deus poderia fazer na sua vida? Você já parou para pensar? Na tua vida. Pastor, do jeito que eu me encontro, não sei se seria possível acontecer algo. Queridos, Deus está trabalhando. Talvez você diga, mas eu estou tão fraco. Mas é assim mesmo que Deus age, tirando as tuas forças humanas, sugando toda a tua sabedoria humana, que nunca te levou a lugar nenhum. Tanto que naquele dia você entregou sua vida para Jesus. O que Deus poderia fazer hoje? De repente, pastor, você já tem 61 anos já. O que Deus vai fazer na tua vida? O que Deus vai fazer na vida do Fuji, que tem a mesma idade minha, um pouquinho mais, um pouquinho menos? O que Deus poderia fazer? Pastor, não consigo ver algo assim grandioso. Quando eu olho para minha força, eu quero mais é desistir. Eu quero mais é correr para a caverna e ficar lá quietinho. Nós estamos falando de um Deus, queridos, que disse algo e aquilo que não existia veio a existir. Um Deus, queridos, que antes que eu fosse formado já me conhecia, já me chamava por nome. E ainda que na minha pequenez eu não conseguia enxergar, não conseguia ver nada, Davi estava nessa condição. Aqueles homens que foram para lá estavam destruídos emocionalmente. Eles eram homens fracassados, derrotados pela vida, sofrendo toda a pressão da sociedade. Só que Deus tinha um projeto, né? E você precisa crer que Deus tem um projeto, querido. Nós precisamos crer que Deus tem um projeto. Deus tem um projeto para a minha vida. Deus tem um projeto para a minha família. Deus tem um projeto para o meu papel aqui dentro do contexto. Deus tem um projeto para você da mesma forma. E eu preciso crer nisso. Eu preciso acreditar que os planos do Senhor, aquilo que Deus projetou, é Ele que vai executar. Só que Ele quer fazer isso em parceria comigo. Por isso Ele me capacita. Por isso Ele esgota as minhas forças. Por isso muitas vezes me encontro naquele lugar. Vou desistir. Não vale a pena. Para que sofrer desse jeito? Davi foi esquecido pelos pais enquanto estava no campo. Ele foi rejeitado pelos irmãos lá no campo de batalha. Ele se encontrava ali, naquele momento, na caverna de Adulão, encurralado. Só que nós podemos fazer algumas escolhas, né? Eu posso vestir a roupa da síndrome de vítima, ou eu posso olhar para o meu Senhor e deixar o Senhor pegar todas as minhas experiências amargas e me usar poderosamente para o seu propósito. Queridos, Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Tudo bem que o contexto aqui é dentro de uma situação diferente, mas aqui há uma verdade. Há uma verdade espiritual. Porque como o Senhor me vê e como eu me vejo, essa visão precisa estar em harmonia. Eu preciso aprender a me ver como o Senhor me vê.
lavado e remido com sangue. Uma palavra de redenção já me alcançou. O Senhor me vê livre de toda prisão, de toda incapacitação. Aos olhos do Senhor eu sou grande, eu sou forte, porque eu estou em Cristo. As pessoas vivem a vida toda, queridos, se sentindo inferiores, se sentindo incapazes. Não, isso é para ele, mas para mim não. Como não? Se a palavra diz que Deus não faz acepção de pessoas. Não é um propósito pequeno para um propósito grande para o outro, um propósito mais ou menos para o outro. Não, o propósito do Senhor é grande. E é dessa forma que eu preciso ver, porque é assim que o Senhor vê. Eu preciso me ver, queridos, como uma pessoa amada, importante, que fui criado, gerado em Cristo Jesus para viver coisas tremendas. Porque se eu não consigo me ver dessa forma, quero dizer para você nesta manhã que sentir vontade de mudar não quer dizer que a mudança, orar por mudança sem ação não é mudança. A Bíblia, queridos, fala de metanoia, uma mudança pela palavra. Eu sou transformado pela palavra. Eu sou transformado pela renovação da minha mente. Ou seja, eu consigo ver de uma forma diferente. E porque eu vejo de uma forma alinhada aos olhos do Senhor, é que eu consigo começar a agir de uma forma diferente. Essa verdadeira transformação, ela precisa de fato acontecer. Davi estava ali, num ponto exato, para que mudanças grandes, significativas, acontecessem na vida dele. Deus estava mudando a forma de ele enxergar. E é interessante, né? Porque é num momento de terrível dor que muitas vezes há grandes rompimentos na nossa vida. Então eu não posso olhar para o desafio e querer correr dele. O desafio precisa ser observado, analisado. Eu preciso entender o porquê daquela situação. Por que eu cheguei ali? Por que Davi chegou naquele lugar, naquela caverna? A princípio, ele queria fugir, estava fugindo. Ele queria escapar da morte. À medida que ele fugia, o Senhor ia esgotando as forças. Porque, queridos, pensa na humilhação desse homem, quando ele tem que se fingir de louco, babão, riscando porta, para poder sobreviver. Imagina a humilhação. Deus permite muitas vezes algumas coisas, alguns acontecimentos, para que eu possa me posicionar e não viver de migalhas. Porque o que o Senhor tem para mim não é migalhas. Mas eu preciso querer. Mais do que querer, eu preciso ter comportamentos. Querido, todo sentimento, toda preocupação, tudo aquilo que te levou para um lugar de caverna, tudo isso, toda essa dor, não pode ser maior, queridos. Nunca pode ser maior do que o que a cruz fez por você. Nunca pode. Eles não podem se sobressair a essa obra tão extraordinária que Deus fez.
Cristo conquistou algo. Isso precisa ser real para nós. Isso não pode ser uma historinha. Isso precisa ser real para mim. Deus conquistou algo que está acima de tudo isso que porventura eu esteja vivendo. Ele é poderoso para extrair, para causar mudanças nesses lugares de vulnerabilidade. Se a gente olhar, queridos, estudar os salmos que foram escritos nesse período de fuga, nós vamos perceber algo tremendo. Porque esses salmos, eles falam de um processo que estava sendo vivido. Se você ler o Salmo 142, você vai perceber que Davi estava espatifado, esparramado no chão, entregue, rendido ali naquele sofrimento que assolava a vida dele. As palavras dele, aquilo que ele estava verbalizando, deixava claro que ele estava quebrado no chão. Agora, se você olhar para o Salmo 57, você já percebe, ele já está mudando, ele já está verbalizando. É como que no Salmo 42 ele estivesse esparramado para o chão. Ali, as palavras dele no Salmo 57, é como que ele já estivesse se levantando, já estivesse de joelho, prostrado. Agora, quando você olha para o Salmo 34, olha aquilo que ele está verbalizando, querido. É como que você estivesse vendo ele de pé, contemplando, louvando, adorando, engrandecendo, reconhecendo que só o Senhor é Deus, reconhecendo que o Senhor é a sua força, é a sua capacitação. É o processo. Querido, há um processo de Deus nas nossas vidas e nós precisamos discernir o processo. E há momentos, queridos, que de fato a gente está esparramado para o chão. Mas o Deus que nos ama e não desiste, Ele nos pega, nos coloca de joelho e daqui a pouco Ele nos coloca de pé. Não importa, queridos, o desafio que você esteja enfrentando hoje. O importante é que você tenha um Deus suficiente na sua vida. Diga para o teu irmão: o teu Deus é suficiente na sua vida. Queridos, Deus, Ele é um Deus suficiente na minha vida, na sua vida. Ah, pastor, mas eu caí, eu pequei. Tá, queridos. Ah, eu errei. Reconheça o teu erro. Reconheça a tua falha. O que você não pode é permanecer caído, permanecer em pecado. O que você não pode, queridos, é morar no chão. Estou falando de uma graça, queridos, que pega o caído e levanta. Isso é poder de Deus nas nossas vidas. Não há suficiência em nós, mas há poder suficiente, que é o poder de Deus. Paulo, ele queria se livrar de algo. Aí a voz do Senhor vem e diz: a minha graça é suficiente.